Tudo bem, Eliezer? Tudo bem. Eliezer, a gente vai conversar sobre carreira e também diversidade nas empresas. Qual é a sua avaliação sobre o cenário atual hoje no Brasil? As empresas estão preparadas para essa diversidade? As empresas é um cenário muito amplo, né? Quando a gente fala de Brasil e mercado corporativo, a gente está falando de um universo muito amplo, onde você tem empresas que têm estágios totalmente diferentes de lidar com a temática de diversidade. A gente ainda vive num país muito desigual, então a diversidade ela acaba sendo um retorno e um retrato dessa desigualdade do Brasil. Hoje as empresas, especialmente as maiores empresas e as multinacionais, têm liderado um pouco mais essa temática. Inicialmente por influência das suas matrizes em outros países, e hoje mais com esse discurso chegando através da mídia, de publicações e tudo mais. As empresas começam a enxergar a diversidade como uma ferramenta não só de inclusão social, mas principalmente de retenção de talentos, que é um caminho aí que facilita muito, principalmente para as novas gerações. Como implementar esse processo? Como integrar esse pensamento nessas empresas? O principal ponto para a gente começar a falar de diversidade dentro da empresa é o apoio da alta gestão. Se a alta gestão da empresa, os altos líderes da empresa não enxergam o valor da diversidade, não é um tema que essa empresa deveria tratar. Lógico, eu acredito que essa empresa, com o tempo, ela vai deixar de existir, porque não dá para uma empresa se manter inovadora sem encarar a temática de diversidade. Diversidade está totalmente ligado a resultado. Tem uma pesquisa da McKinsey, por exemplo, que 33% das empresas que têm diversidade racial, por exemplo, têm resultados melhores de faturamento. Então, esse aspecto ele cresce. Só que isso tem que ser encampado pela autogestão. Se a autogestão não tem uma crença real no impacto da diversidade, no resultado da diversidade nos negócios, ela com certeza não vai conseguir seguir com essa temática, independente da média gestão ou até dos profissionais em cargos de base quererem puxar esse assunto. Então essa diversidade influencia diretamente nos resultados. Sim, eu gosto de falar que diversidade influencia em um tripé, basicamente, de pontos chaves. Primeiro a gente fala de questão de responsabilidade social. Acho que ela não tem que ser encarada como responsabilidade social, mas a gente precisa sim lembrar de responsabilidade social. Quando a gente fala de um Brasil que mais de 50% da população são mulheres e a gente não tem nas empresas mais de 50% de mulheres, tem alguma coisa errada. Quando a gente tem mais de 50% de pessoas negras na sociedade brasileira e isso não repercute nas organizações, em cargos de gestão, tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro ponto. Mas, muito além disso, eu acho que os impactos em inovação e em faturamento e resultado são muito maiores. Como que você consegue ter novas ideias, desenvolver novas ideias, se você tem uma empresa formada com pessoas que pensam do mesmo jeito, com o mesmo background, com as mesmas histórias, com os mesmos conhecimentos? Não faz sentido isso. Você consegue ter ideias diferentes conversando e compartilhando com pessoas diferentes. E esse caminho de conhecer e conversar com pessoas diferentes, ouvir ideias diferentes, ouvir histórias diferentes, é o grande aprendizado para você inovar e trazer novas soluções. Além disso, você tem o terceiro ponto desse tripé, que é a retenção de talentos. As pessoas hoje não buscam mais carreiras ou posições baseadas meramente em salário ou em crescimento de cargo. As pessoas buscam propósito. Elas buscam encontrar nas organizações algo que compartilhe com as suas crenças pessoais. E essa questão de propósito é onde ganha muito mais força. Você teve, com o advento da tecnologia, eu falo que assim, eu não gosto de falar de dar voz, mas na prática todos nós temos voz. Você tem voz, eu tenho voz, todos nós, a audiência tem voz, todo mundo tem voz. E a tecnologia permitiu a gente reverberar essas vozes em outros espaços, nas redes sociais. A gente deixou de ser consumidor e a gente virou emissor. Esse é o princípio básico da comunicação. E também esse empoderamento das pessoas para elas poderem falar o que elas pensam, falar as suas crenças, traz também que isso também se relaciona com o ambiente corporativo. Então, empresas que estão abertas a ouvir seus funcionários, ouvir as divergências, os pensamentos diferentes e, a partir daí, trazer soluções e construir soluções e fazer essas pessoas se sentirem confortáveis, elas vão ter mais sucesso e êxito. Esses talentos vão ficar nessas empresas. Você é executivo de uma grande empresa. Você conseguiu chegar a esse posto tendo um posicionamento mais aberto. Como foi isso? Como isso agregou para a sua carreira?
Primeiro, assim, para mim, desde todo o processo seletivo na empresa que eu trabalho hoje, ou até nas últimas empresas que eu trabalhei, a empresa anterior foi onde eu fiz o processo de sair do armário dentro da empresa, mas eu tinha muito apoio nisso. E essa nova empresa, eu também fiz o processo desde a entrevista de emprego, de falar da minha orientação sexual. Porque sempre parte do pressuposto de você tem uma namorada, sempre tudo parte do pressuposto de que você é heterossexual, que é uma coisa que a gente precisa começar a mudar também no ambiente corporativo. A gente deveria chegar ao indivíduo e não pressupor que ele tem uma orientação afetivo-sexual A ou B. A gente deveria conversar com pessoas e as pessoas se sentirem confortáveis para verbalizarem isso. No meu caso, isso anda junto muito com o meu processo também de ativismo, né? Eu trabalho muito em organizações disso. Então, a minha voz, eu sempre fiz questão de posicionar ela, porque é importante, eu acho, que você ter referências do processo de uma liderança inclusiva. De fato, uma liderança que se posiciona como LGBT. Isso é fácil? Não, não é fácil. Tem preconceito? Tem preconceito. No ambiente corporativo tem preconceito. Fora do ambiente corporativo tem preconceito. Há um tempo atrás eu fiz um artigo para uma revista de publicação nacional sobre o meu processo de saída do armário, de ser homossexual. A quantidade de comentários de ódio que eu recebi nas redes sociais foi altíssima. Então, assim, não é um processo fácil, é um processo complexo e que nem todo mundo precisa ou se deve sentir obrigado a fazer. Só se tem esse realmente desejo. O que eu diria é que as pessoas, se elas tiverem opção de escolha profissional, elas invistam em empresas que têm claramente políticas de diversidade e invistam suas carreiras nesses espaços. Empresas que têm políticas claras de diversidade são ambientes que, com certeza, essa pessoa vai ser mais feliz e vai encontrar um caminho melhor para se desenvolver profissionalmente. Se ela não tem a capacidade de escolha disso, porque a gente fala que assim, tem privilégio, tem pessoas que podem escolher uma empresa para trabalhar, tem pessoas que não podem escolher uma empresa para trabalhar por N fatores. Não consegue emprego, tem uma dificuldade maior de empregabilidade, preconceito mesmo, né? E aí nesse cenário disso, você acaba tendo que entrar em um espaço talvez que é mais opressor. Eu diria que tem dois aspectos que você tem que levar em consideração. Primeiro buscar grupos que te apoiem disso, grupos, tem na internet muitos grupos de acolhimento e tudo mais, e também lembrar que você tem uma legislação a seu favor. Existem leis que protegem profissionais de qualquer ato LGBTfóbico, ato de assédio e tudo mais. As empresas precisam, com o tempo, entender que o respeito não é uma opção. Eu posso optar usar esse blazer ou não. Eu posso optar usar esse óculos ou não. Mas eu não opto ter respeito. Eu não tenho a opção de te respeitar ou não. Eu te respeito e pronto, e você me respeita e pronto. Isso não é uma escolha. Isso é uma questão básica de sociedade. Eu gosto de falar que a diversidade, a gente tem que sempre chegar num cenário muito mais amplo. Na prática, não é LGBTQIA+. Na prática não é homem, mulher, na prática não é negro, asiático, branco, não é índio, na prática são 8 bilhões de letras diferentes no mundo, 8 bilhões de tons de peles diferentes, 8 bilhões de pessoas diferentes. E para a gente conseguir conviver em sociedade, nas empresas, construir uma carreira, desenvolver esse conhecimento empático, a gente tem que enxergar o outro. E a gente tem que respeitar essa diversidade. Na sua avaliação, qual é o cenário hoje? A gente está muito atrasado, né, nesse pensamento, a gente está no meio do caminho. Em que situação a gente está hoje? Eu acho que a gente está assim, exatamente assim, como esse copo de água. A gente está com ele meio cheio, meio vazio. Meio cheio. Existem empresas que já abriram os olhos para isso, existem casos incríveis de empresas, por exemplo, que fazem empregabilidade de pessoas trans, tem empresas, estava há um tempo atrás em São Francisco conversando com uma empresa que fez um processo gigantesco de equidade salarial, de gênero, incrível de fato, e garantindo que todas as pessoas, inclusive tiveram muitos homens que tiveram aumento salarial nesse processo de equidade, porque a equidade, todo mundo ganha na equidade, não é só uma população minorizada. Mas também a gente tem o meio copo vazio. A gente está num país que mais mata LGBTs no mundo. A gente está aí com empresas que até hoje não se posicionam, ou pelo menos não têm ambientes de fato inclusivos. A gente vive cenários que quando a gente vai em eventos grandes corporativos, principalmente com altos executivos, a gente vê aquelas mesas de painel que são homens brancos, na sua maioria cisgêneros,
na sua totalidade cisgêneros, na sua maioria heterossexuais. Isso não é diversidade. E aí, o que eu me pergunto sempre, eu acho que essa pergunta que todos nós temos que fazer é até que ponto essa diversidade ela não existe porque as pessoas não têm mérito, talvez, de chegar naquelas posições, ou até que ponto essa diversidade não existe porque a gente também busca guardar os nossos privilégios. O mérito é uma coisa muito relativa. Hoje em dia tem empresas que já estão fazendo processo seletivo sem levar em consideração faculdade, formação acadêmica. Sabe por quê? Porque o mérito está muito ligado à minha capacidade de desenvolver algo. Eu te garanto que eu sou capaz de fazer, e eu te garanto que, independente de eu ter feito cursos em diversas universidades no mundo, talvez as principais aulas que eu tenho hoje na minha vida são quando eu faço meu trabalho voluntário toda semana dando aula de inglês para a população trans e LGBTs em situação de vulnerabilidade social. Ali eu aprendo mais toda semana do que eu aprendi, por exemplo, meses atrás em Stanford, que eu fiz um curso. Eu falei assim, você está menosprezando uma formação acadêmica. Eu não estou menosprezando uma formação acadêmica. Eu estou te falando que o aprendizado, ele está em todos os lugares. As ideias estão em todos os lugares. Quantos empreendedores a gente não vê que não passaram por uma faculdade? Você está falando que a faculdade não é importante. Não, ela é importante. Como todo processo de conhecimento, ele é importante. Mas todo processo de conhecimento. Já teve a experiência de conversar com alguém em situação de rua? Você está andando aqui pelo bairro, aqui, descendo na rua, e você é uma pessoa em situação de rua. A gente nem dá bom dia. Já precisou conversar com essa pessoa? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas incríveis em situação de rua. Pessoas incríveis que estão lá, estão vivendo talvez suas dificuldades, seus desafios, mas são pessoas que têm pensamentos incríveis, ideias de sociedade incríveis, têm um conhecimento por conviver naquele espaço, fora daquela bolha que a gente vive muitas vezes, da empresa e tudo mais. E, de certa forma, aquele conhecimento agrega, ele é gigantesco. Essa hierarquia do conhecimento, essa hierarquia do mérito, a gente precisa quebrar, identificar o real mérito das pessoas. E isso casa muito com tecnologia. Sabe por que casa tecnologia? Porque a gente fala muito que 70% dos empregos vão acabar nos próximos 20 anos. 20, 30 anos, depende do ranking que fala sobre isso, da pesquisa. 70% por quê? Por causa da automação. A gente fala de automação o tempo todo. Quer dizer que a gente vai perder, todo mundo vai perder emprego? A minha área é uma que possivelmente vai acabar. Marketing, possivelmente ela deve acabar. Porque você consegue fazer muita coisa através de automação. Não. Porque tem uma característica que nenhum robô, nenhuma plataforma de inteligência artificial vai conseguir desenvolver. A criatividade humana. E essa criatividade, ela está no conhecimento de cada um, no conhecimento da rua, no conhecimento das faculdades, no conhecimento das empresas, no conhecimento dos altos executivos, CEOs, está na pessoa que serve o café, está em todo mundo. E a gente construir essa relação de diversidade ampla é o que é chave para o desenvolvimento dos negócios. Eliezer, pegando o seu exemplo, que dica você daria para o profissional que está na empresa e tem esse receio em se assumir? O que você pode falar para essas pessoas? Primeiro, você está com o seu direito de ter esse receio. É justo ter esse receio. Não se sinta forçado a fazer nada que você não se sente confortável a fazer, porque de fato esse receio ele existe. Existem lugares inclusivos, existem lugares que não são inclusivos. Existem carreiras que conseguem evoluir com a pessoa LGBT, existem carreiras que são sim bloqueadas por ser LGBT. A sugestão que eu dou avalie se a sua empresa já tem políticas disso, já existem casos disso, e tente conversar com pessoas que talvez já passaram por essa experiência dentro da sua empresa. Se elas já passaram, pegue uma orientação e um feedback nesse processo para poder entender o terreno que você está pisando. Porque de fato o preconceito ele existe. Seria lindo e maravilhoso eu falar para você que isso não existe, mas existe. Se você está num ambiente seguro, converse com o seu chefe, explique a situação, explique para ele, tenha paciência de construir uma ponte com ele. Também, da mesma forma que eu levei alguns anos para entender qual que era a minha orientação sexual, possivelmente as pessoas que se relacionaram comigo, minha mãe, meu pai, meus chefes, também levaram tempo para entender isso. E esse processo de empatia envolve um entender o outro. Eu gosto de falar sempre que lugar de fala também é lugar de escuta. Então, assim, em todo o processo a gente tem que ter isso. Só que esse processo empático ele tem que ser sempre respeitoso. Não aceite nenhuma situação que te desrespeite ou te coloque em uma situação que não é confortável para você. Ser homossexual, ser lésbica, ser bissexual, ser uma pessoa trans é como ser um indivíduo qualquer.
E como qualquer indivíduo, a gente tem que ser respeitado. Sugestão que eu também dou é participe de grupos com outras pessoas de outras empresas e outros executivos. Tem um monte na internet de se buscar isso. Se quem estiver acessando me procura nas redes sociais, eu posso indicar algum desses grupos também, porque esses espaços ajudam a gente a enxergar um mundo mais amplo. A minha visão de diversidade corporativa ela era muito restrita quando eu estava no meu mundo apenas da empresa que eu trabalho. Quando eu fui entender, participar de fóruns, até internacionais, conhecer outras empresas que fazem políticas, conhecer outros casos positivos disso, eu fui vendo que, nossa, o mundo é tão mais lindo, é tão mais amplo que isso. Existem lugares hoje que estão com pioneiros nessa questão, inclusive de trabalhar a diversidade sem trabalhar a diversidade já. Está tão mais amplo que isso, que a diversidade é uma coisa tão natural como beber água. Então, conhecer esses grupos ajuda a gente também a entender caminhos para nossas carreiras. Então, para a gente finalizar, como as empresas podem construir um ambiente de trabalho em que todas as pessoas possam sentir que estão sendo tratadas da mesma forma? Respeitando todo mundo e valorizando as diferenças, não podando as diferenças. Valorizando que as pessoas se vestem de forma diferente, valorizando que as pessoas têm pensamentos diferentes, têm religiões diferentes, têm culturas diferentes, têm posições políticas diferentes. E valorizar isso com respeito, mas valorizar isso e incentivar isso. É tão bonito uma empresa que, de fato, por exemplo, deixa de comemorar o Natal e passa a comemorar, de fato, o final de ano, uma celebração de final de ano. Sabe por quê? Porque o Natal é uma festa cristã, que ela tem uma predisposição de uma religião, que por exemplo, a religião que eu sigo, particularmente. Mas não são todos que seguem essa religião. Então, uma empresa que começa a enxergar, não, eu vou trabalhar, ou vou trabalhar todas as festas, vou trabalhar todas as comemorações de todas as religiões, eu vou entender que todo mundo se sinta incluído, eu vou trabalhar a diferença do gênero de forma respeitosa. Tem empresas hoje que têm licença paternidade igual a licença maternidade, ou equilibra isso, licença de adoção, ou começa a pelo menos balancear isso e equilibrar mais isso. Em que sentido? Porque aí você está trabalhando assim, porque a construção familiar não é a responsabilidade da mulher, é a responsabilidade do homem e da mulher, ou dos dois homens, ou da mulher e da mulher, ou do trisal, ou independente de construção de família que for feita, a responsabilidade da família é da estrutura que cada um decidiu. E essa responsabilidade ela é igual para todos os gêneros, para todas as orientações. E aí uma empresa que valoriza isso, que cria espaço para isso, que incentiva isso, é uma empresa que constrói a diversidade. É enxergar em todas as coisas como eu posso, de fato, garantir que todos estão sendo incluídos. E às vezes a solução para isso é a mais simples de todas. Não é estudar numa grande faculdade, não é ler o livro tal, não é fazer benchmark com 10 mil empresas. É conversar com seus funcionários. Porque você conversando, perguntando o que você pensa disso, você já consegue resolver 99% dos problemas.